dia, irmãos, graça e paz. Vamos abrir a Bíblia aí no Mateus capítulo 15. Estamos dando continuidade ao estudo da semana passada. O irmão Clóvis ia dar aula hoje, mas ele não está muito bem de saúde, então ele deve fazer a aula na semana que vem. Então nós vimos aquela passagem do exorcismo da filha da mulher cananeia, né? Na semana passada. Jesus tinha ido ali para os lados de Tiro e Sidom, na Fenícia, e você tinha então aquela mulher estrangeira que disputou com Cristo naquele embate teológico quase, né? E acabou conseguindo a bênção pela insistência da sua fé. E em seguida você vai ter Jesus voltando para Galileia. Se você ler o Mateus 15, versículo 30 e diante, então no 29, por exemplo, né? Quando acabou aquela história, ele vem, versículo 29, partindo Jesus dali, veio ao mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá, e vieram a ele grandes multidões que traziam consigo coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os lançaram aos pés de Jesus, e ele os sarou. E aí o povo glorificou ao Deus de Israel. Então você tem ali diversas curas acontecendo mais uma vez, sempre nessa época do ministério de Cristo, ali próximo ao mar da Galileia, né? Várias cidades que ficavam ali na margem ou perto da margem do mar da Galileia, que na verdade é um grande lago, né? E Jesus então muitas vezes subindo no monte, as pessoas se achegando. Às vezes a gente confunde a passagem, Jesus subiu no monte, vieram as multidões, ele curou várias pessoas. Você pensa, será que é o sermão do monte? Será que é o sermão da planície? Será que é essa passagem? A primeira multiplicação dos pães, a segunda, é tudo situações parecidas, né? Aqui vai acontecer a segunda multiplicação dos pães, nesse contexto aqui, né? O dia foi terminando mais uma vez, e aí tinha aquela multidão, e Cristo precisava alimentar a multidão, e ele fala para os discípulos que eles precisavam alimentá-los, né? Fala no versículo 39, eu estou com compaixão do povo, e já, olha só como ele fala, Jesus, versículo 32, chamando seus discípulos, disse, tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Estava em jejum há 3 dias, né? Ou se tivessem levado alguma coisa, era provavelmente para um dia, né? Aí acabou o primeiro dia, o segundo dia foi o que sobrou, o terceiro dia já não tem mais nada, né? E aí o povo estava realmente ali bebendo da palavra de Deus aos pés de Jesus. E Jesus então vai fazer a outra multiplicação dos pães. Quantas pessoas nós tínhamos aqui mesmo nessa segunda multiplicação dos pães? Alguém lembra? A primeira quantos tinha? 5.000, né? Segunda, 4.000. 4.000 mais mulheres e crianças. Você pode pôr aí, no mínimo dobrar esse número aí, né? De homens adultos você tinha 4.000. 7 pães e alguns peixes, o versículo 36 vai colocar, né? Engraçado, né? O outro tinha 5.000 pessoas, eram 5 pães e 2 peixinhos, e sobraram 12 cestos. Esse aqui era menos pessoas, 4.000 pessoas, mais pães, né? 7 pães e alguns peixes, não só 2 provavelmente. E sobram quantos cestos? Quantos cestos sobraram na segunda multiplicação dos pães? 12, não, 12 foi na primeira. Quantos nesta? Alguém lembra? 7, né? 7. Aí, se você checou no texto, versículo 37 diz que sobrou. Então tinha mais comida, menos pessoas e sobrou menos, né? Por quê? Porque sim, não precisa ficar pensando numa lógica para cada coisa, né? Você ia pensar, mas se a outra tinha mais gente, menos comida e sobrou mais, então Jesus demonstrou mais poder na primeira vez do que na segunda vez, né? De qualquer jeito é um milagre, né? Quantos sobrou, quantos tinham, é quase que irrelevante. O fato é que você tinha pouquíssima comida e uma multidão de milhares de pessoas e ainda sobra comida, né? Então, uma situação bastante parecida com aquela primeira, né?
E aí, no finalzinho do capítulo, a nossa história vai ser mais focada no capítulo 16, eu estou pegando só o contexto aqui. Você tem no versículo 39: e tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. Magadã, a gente não tem certeza de onde é. É o único lugar da Bíblia onde aparece essa palavra. Na arqueologia não encontraram em outros escritos nenhuma referência a esse local Magadã, mas parece que é um outro nome para Magdala. Magdala era ali mais ou menos perto de Cafarnaum, também na margem do lago, né, do Mar da Galileia. Você tem Magdala, de onde vem a Maria Magdalena, né, Madalena, é Maria de Magdala. Então, naquela região de Magdala, então, algumas escavações arqueológicas encontraram um porto, um pequeno porto no Mar da Galileia. Quando o nível do mar desceu muito numa seca que teve aí tempos atrás, não lembro quando foi isso agora, encontraram, ele desceu no nível mais baixo aí, a água do Mar da Galileia, e encontraram um porto ali, ficou debaixo d'água, um mini porto ali, que ficava entre Cafarnaum e Magdala, e talvez fosse esse porto de Magadã aqui, onde eles pararam, né? Não tenho certeza, mas é uma possibilidade. Um dos portos ali na região, perto de Magdala, perto de Cafarnaum. E é aqui que vai começar a nossa história de hoje. Vamos fazer a leitura do versículo 1 do capítulo 16 até o versículo 4. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não discernis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Que Deus nos abençoe aqui para entender essa passagem, né? Está falando sobre sinais, os fariseus pedindo um sinal, né? Mais uma vez para o tentar. Não estavam muito interessados em um esclarecimento teológico. Eles não estavam realmente querendo conhecer Jesus. Eles estavam querendo mostrar que ele é um falso profeta. Esse é o objetivo dos fariseus, demonstrar perante as multidões que Jesus Cristo era um falso profeta. Por quê? Vamos pedir então um sinal dos céus. Mas Jesus não estava fazendo uma série de sinais já? Ele acabou de vir de uma sequência de curas. Eu posso repetir aqui o que ele tinha feito, que nós lemos no versículo 30 do capítulo 15, né? As multidões viram que ele curou coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. Como é que isso aí não serve como sinal? O que eles estão querendo mais além disso, né? Um sinal, mostre-nos um sinal dos céus. Então, provavelmente a palavra-chave aqui é o dos céus. Eles não estavam acreditando que Jesus estava fazendo milagres por meio do poder dos céus ou do poder de Deus. Lembra que eles tinham a concepção de que de fato ele fazia milagres, porque não dava para negar, né? Não dava. Eles não tinham mais essa pretensão de tentar mostrar que Jesus não era poderoso, que as multidões estavam vendo, né? Eles não tinham como chamá-lo aqui nesse contexto de um charlatão, vamos dizer assim, com falsos milagres. Mas na frente eles vão falar, né, que ele era um embusteiro. Mas assim, perante eles falaram para Pilatos, né? Eles queriam que ele guardasse o túmulo para ninguém roubar o corpo, para dizer que ele ressuscitou, né? Então eles estavam com medo de que alguém violasse o túmulo, então eles falaram com Pilatos isso. Mas
Aqui perante a multidão não dá, né? Como você vai falar perante a multidão que ele não faz milagres? Então, se eu era cego agora estou enxergando, você vem me dizer que ele não faz milagres? Então o que eles queriam mostrar agora era que os milagres não eram da parte de Deus. Então eles pedem um sinal dos céus. Então, se você vem dos céus, você me mostra um sinal dos céus. É isso que eu quero. E aí eles estão ali prontos para acusá-lo de ser um falso profeta. Sinal dos céus. Primeiro, por que esta atitude contrária por parte dos fariseus, né? Se as multidões estavam vendo que Jesus fazia o bem para eles, né? Jesus fazia o bem para as pessoas, e Jesus demonstrava compaixão, demonstrava amor e sinais, por que tanta má vontade da parte de fariseus e saduceus, né? Uma das coisas é justamente porque ele tinha compaixão dos pecadores, né? Porque Jesus amava os pecadores. Eu creio que essa é a principal razão da animosidade dos líderes religiosos contra Jesus Cristo. Existem outros motivos graves por trás disso, né? Mas um deles era a demonstração de compaixão por parte de Jesus com relação aos pecadores, né? Aos excluídos da sociedade. Porque lembra que o fariseu, ele se considerava justo, ele era bem financeiramente, ele era bem sustentado, e eles desprezavam os pobres porque achavam que eram pobres porque Deus os desprezava, né? Então, você é pobre porque você está debaixo da maldição de Deus, é porque Deus não gosta de você, né? Então, tinha isso, e eles demonstravam isso por meio de suas atitudes. Lembra não só os pobres, mas também algumas classes de pessoas, né? Como os publicanos, por exemplo, né? Os publicanos cobradores de impostos, que eram muito desprezados por parte deles. E eram ricos, né? Publicanos não eram pobres, mas eles eram considerados traidores da nação, né? Porque cobravam impostos para Roma. E eles também desprezavam as prostitutas, os publicanos. Enfim, pelo menos esses dois grupos são mencionados bem claramente, né? Pelo nome ali, prostitutas e publicanos, muitas vezes nos evangelhos são mencionados esses dois grupos de pessoas, né? Então você se mantém distância, fique longe dessa gente, né? E até hoje, muitas vezes, você tem naturalmente uma tendência de se afastar de certos grupos de pessoas da sociedade que você considera que são nocivos, né? Você fala para os seus filhos, olha, cuidado com esse tipo de pessoa, né? Não anda com eles, né? A gente tem um cuidado de ensinar nossos filhos a escolher as amizades, por exemplo, né? Porque alguns são más influências. Só que aí a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque ao mesmo tempo que você tem que ensinar a separação e a santidade, você também não pode transmitir um desprezo, uma falta de amor, né? Isso não é fácil de você comunicar e nem de praticar. Você, ao mesmo tempo que toma cuidado para não andar com certas pessoas e praticar as coisas que eles praticam, ao mesmo tempo você é ordenado por Deus para alcançá-los, né? E demonstrar amor, e demonstrar compaixão. Então, isso tem que ser entendido pela igreja, entendido por nós, né? Como praticarmos isso. Claro, então, o ambiente, a forma como você se relaciona tem tudo a ver com isso. Não é hoje o assunto a gente entrar nesses detalhes, mas você deve pensar em como tratar essas pessoas que nós queremos que venham para o Evangelho, mas que venham abandonando suas práticas, né? Então você não vai compactuar com as práticas, né? Você não vai entender como se fosse nada demais, né? Qualquer coisa serve, qualquer tipo de vida, qualquer estilo de vida serve. Não é assim na igreja de Cristo, né? Mas Cristo ia até essas pessoas, ele pregava, ele demonstrava a luz, né? Cristo é a luz do mundo. Deus
habita em luz inacessível, diz a palavra de Deus. Você não consegue ver Deus, você não consegue chegar na presença de Deus. É uma luz inacessível, você não consegue acessar. E Deus, então, Ele, no seu plano, então, Ele entrega Jesus como a luz visível do mundo. Jesus é a luz de Deus para nós. Quando você olha para Jesus, você vê Deus. Nós olhamos com olhos espirituais. Os discípulos olhavam com olhos físicos, né? Que privilégio, né? Mas Jesus é a luz do mundo, é a luz desse Deus inacessível. Aquilo que você pode acessar de Deus é por meio dessa luz, é por meio da luz de Cristo. Não é por meio da luz de mais ninguém. Não é da Rainha dos Céus, não é de Buda, não é de Maomé, não é de Sai Baba, Dalai Lama, ou seja, quem for, né? Existe uma luz do mundo, que é a luz divina, que também não é a luz do divino mestre do centro espírita, que eles dizem que é Jesus, mas não é aquele Jesus, porque aquele Jesus é o Jesus reencarnado múltiplas vezes, né? Não, é esse aqui. Você quer conhecer a luz inacessível de Deus, é por meio de Cristo. Então, como que você vai fechar a luz para esses povos excluídos por causa das suas práticas pecaminosas, sendo que você também estava na mesma situação de práticas pecaminosas nas trevas e foi alcançado por essa luz, né? Então, essa luz tem que brilhar. E os fariseus não entendiam isso. Eles achavam que é só separação. Essa pessoa merece o inferno, porque ela não é tão boa quanto eu, porque Deus me fez mais justo do que ela, então Deus me amou mais do que ela, e se Deus odeia ela, eu devo odiar também. Essa era uma atitude dessas pessoas. Então, Jesus não agia assim. Jesus era o contrário do que eles ensinavam e praticavam. Ele abraçava essas pessoas e mostrava a luz de Deus para essas pessoas. E isso causava muito desconforto e revolta por parte dos líderes. Então passaram a vida inteira ensinando de um jeito e de repente vem um homem ensinando o contrário, né? Então isso aí causa um problema muito grande. Jesus amava os pecadores e isso era intragável para os fariseus, essa atitude, né? Outra coisa, Jesus não era um deles, né? Jesus não era um fariseu, não era um saduceu, não era um escriba. Eles se consideravam aqueles que estavam assentados na cadeira de Moisés, né? Ou os fariseus em particular. Então, como Jesus não era um deles, e agora Jesus está sendo seguido e ele os reprovava, então mais um motivo para ele não ser aceito. Se ele fosse um deles, provavelmente eles estariam aceitando Jesus, né? Mas ele não era. Jesus falava e agia contra a tradição oral desse povo, né? Nós já comentamos sobre isso, né? Aquilo que foi depois escrito no Talmud, né? Da judaica, né? Então, toda a tradição oral dos ensinos dos fariseus, dos escribas, Jesus não respeitava como se fosse palavra de Deus, né? Pode ter coisa certa, pode ter coisa errada aí, mas essa tradição não pode se sobrepor à lei de Deus. A lei de Deus está nas Escrituras, a Bíblia. E aí Jesus, ele apoiava a Bíblia, cada palavra, cada tio, cada jota, né? Mas não a tradição oral. Então, a tradição oral é o que os fariseus usavam para explicar a tradição escrita, que era a Bíblia, né? Então eles usavam a tradição oral para explicar a Bíblia. E ainda tinham outros inúmeros mandamentos nessa tradição oral. E Jesus destruiu a autoridade da tradição oral desses fariseus. E isso aí, todo o ensino deles, a interpretação deles a respeito do sábado, por exemplo, né? Ele contesta, né? E também eu creio que muitos fariseus tinham zelo pela lei da forma como eles entendiam. Alguns fariseus provavelmente eram sinceros, maioria provavelmente invejosos, né? Eles eram falsos, eles queriam armar uma armadilha para assassinar Jesus, né? A maioria dos fariseus provavelmente desta linha, mas alguns com certeza tinha fariseus sinceros. Eu creio que este homem não é de Deus. Por quê? Porque ele não ensina a Bíblia como eu aprendi.
Eu aprendi com o rabino, eu aprendi com o mestre, todos têm ensinado faz muitos séculos essa maneira de entender a Bíblia, e de repente vem um homem ensinando o contrário. Isso eu não aceito, ele provavelmente não é de Deus. E aí essas pessoas, por sinceramente enganadas, se opunham a Jesus Cristo, como hoje em dia também acontece. Você tem inúmeras seitas religiosas aí, seitas dentro do chamado cristianismo, onde as pessoas não aceitam, por exemplo, a divindade de Cristo, não aceitam que você cultue Jesus Cristo, que você adore Jesus Cristo, que você ore para Ele, não aceitam. Mas eles são sinceros, porque eles acham que não é possível que haja uma trindade, não é possível que Deus seja 3 pessoas, Deus é só um. Então eles têm um conceito teológico de que só o Pai é Deus e só Ele deve ser adorado. Então eu não posso adorar Jesus Cristo. E eles sinceramente lutam para te ensinar que Jesus não pode ser adorado. Por quê? Porque eles aprenderam assim, eles estão sinceros, eles estão tentando acertar, só que eles estão nas trevas, eles não tiveram iluminação, eles não perceberam tudo que as Escrituras ensinam sobre o culto a Jesus, que Jesus sim é invocado, Jesus sim é cultuado, Jesus sim é adorado. Então você não pode negar isso só porque você não entende a Trindade, né? Você precisa obedecer às Escrituras. E então eu creio que dentre os fariseus havia gente assim também, gente sincera, mas que aprendi desse jeito e eu nasci assim e vou morrer assim, né? Então eu preciso me fixar naquilo que eu aprendi, senão a pessoa entra em crise. Tudo que eu acreditei até hoje é mentira? A pessoa não aceita. Não, eu vou me apegar a isso aqui, por mais que você mostre na Bíblia às vezes que de fato o que você aprendeu está errado. A pessoa tem medo de largar aquilo que aprendeu desde criança, vai que está errado, né? E de fato, humanamente falando, não dá para entender mesmo, né? Você tem uma tradição de família, você tem uma tradição dos seus antepassados, você tem a maioria das pessoas seguindo numa direção, e de repente vem um grupo pequeno e diz: vocês estão errados. Mas quem são vocês para dizer isso, né? Então, eu tenho medo de perder a minha salvação se eu largar a tradição milenar que vem dos meus antepassados. Então eu me apego àquilo. Não, eu vou continuar, eu vou até o fim com a minha fé. Só existe um jeito dessa pessoa mudar, é se o Espírito Santo iluminar o seu coração para que ela creia, né? Humanamente falando, você não vai conseguir transformar o coração dessa pessoa. E é nesse ponto que estão esse grupo, né? Um grupo que vai contra Jesus. A maioria perversos, falsos, mentirosos e homicidas, tentando assassinar Jesus, mas com certeza também algumas pessoas ali sinceros tentando defender a Bíblia. Eu vou defender contra esse herege, né? Esse homem não é de Deus, porque ele ensina contra a tradição que nós aprendemos. E aí eles pedem o sinal dos céus. Sinal dos céus. O que seria o sinal dos céus? Do quê? Por exemplo, né? Então, o que seria o sinal dos céus? Vamos ver Daniel 7. Eu creio que o sinal que eles estão pedindo é uma confirmação de que é o Messias de fato, né? O Filho do Homem, como ele diz, né? Então, se o Senhor é o Filho do Homem, mostra o sinal dos céus. Qual é o sinal dos céus que o Filho do Homem deveria fazer? Aí você vai ter a argumentação que os judeus usam até hoje. Se você for evangelizar um judeu, alguém que conhece a tradição rabínica, ele vai te dizer isso: não aceito Jesus, eu quero que ele cumpra os sinais dos céus que são esperados do Messias, do Filho do Homem. O que o Filho do Homem deve fazer? Daniel 7, 13 a 14. Volta e meia eu leio este texto no contexto dessa série que nós estamos fazendo do Harmonia dos Evangelhos, porque essa é a identidade de Cristo, é a identidade com a qual Ele se apresenta para o povo. Eu sou o Filho do Homem. O Filho do Homem é este aqui, do Daniel. 7,13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, que na visão é Deus, esse ancião de dias,
e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Este é o Filho do Homem, biblicamente falando. Este é o Filho do Homem que os fariseus conheciam e ensinavam. Quando o Filho do Homem se manifestar, ele virá nas nuvens, ele vem voando. É um sinal dos céus, né? Esse é o sinal que eu quero ver. O Senhor é o Filho do Homem? Mostra o sinal dos céus. Por que o Senhor não veio voando nas nuvens? Esse é um sinal. Recebendo o que? O reino das mãos de Deus. A gente continua aqui sob domínio romano. O Senhor não veio nas nuvens, não nos livrou dos romanos, não nos restabeleceu o reino davídico com poder e grande glória. Por que eu tenho que acreditar que você é o Filho do Homem? E até hoje o judeu vai te dizer isso. Por que você acredita que Jesus é o Filho do Homem, se ele não veio nas nuvens, não estabeleceu o reino, não livrou Israel e a nação continua? Vocês estão vendo que está em guerra ainda? Como que pode o Filho do Homem ter vindo se Israel acaba de ser invadido por terra pelo Hamas? Abriram a brecha no muro, entraram na nação, levaram, arrastaram pessoas ali para serem torturadas. Cadê o Filho do Homem? Cadê o Rei dos Reis, né? Então ele vai dizer, Jesus foi um embuste, ele foi um falso. Vocês acreditaram que ele era o Filho do Homem, mas ele não era. Por quê? Porque ele não cumpriu as profecias bíblicas que são esperadas do Filho do Homem. A resposta bíblica para isso nós temos. O Filho do Homem voltará deste jeito que está escrito em Daniel 7. Jesus Cristo. Ele vem duas vezes. Primeira para morrer, segunda para reinar. E de fato o Filho do Homem, quando voltar, volta nas nuvens, né? Os irmãos conhecem os textos. Vamos só repassar aqui 3 textos. Eu vou pedir para 3 irmãos lerem para nós aqui. Um leia Mateus 24, 30. Mateus 24, 30. Outro lê 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. E outro lê Apocalipse 19, 11 a 16. Leia com a voz forte, por favor, se você puder, para todos ouvirem. Só eu tenho microfone, né? Mas você, quem achou aí Mateus 24, 30, pode ler para a gente? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Percebeu a semelhança com o texto de Daniel? Esse é o Filho do Homem. Jesus falando de si mesmo. Voltarei com poder e grande glória nas nuvens, né? Vindo sobre as nuvens. Exatamente o texto de Daniel. Então, o fato de Jesus se chamar de Filho do Homem, a maioria das vezes, em vez de se chamar de Filho de Deus, não diminui em nada o seu status, porque o Filho do Homem é o Filho de Deus, né, na profecia. Esse é um título do Messias, né? Não quer dizer só que ele é um homem qualquer, quer dizer que ele é o Filho do Homem, né? Qual o outro texto? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, quem que achou? Pois dada a ordem com a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Aqui já entrou um outro detalhe. Aqui está falando do arrebatamento, né? O primeiro texto que foi lido, Mateus 24, 30, segunda vinda de Cristo vindo com poder e grande glória. Este texto aqui não fala o que vai acontecer na sequência desses poucos versículos que foram lidos.
Não diz o que o Filho do Homem vai fazer, né? Mas o que o foco ali é na subida da igreja. Algumas pessoas entendem que esses dois eventos são juntos, a mesma coisa, né? Arrebatamento da igreja e segunda vinda de Cristo, é tudo junto. Outros entendem que o arrebatamento é antes da tribulação e a segunda vinda para reinar é depois, tá? Não vai entrar em muitos detalhes sobre isso, mas o que eu queria chamar a atenção é: a pessoa é a mesma, é o Filho do Homem. Filho do Homem nas nuvens, tanto no arrebatamento quanto na vinda para reinar, você tem Cristo vindo nas nuvens, né? com a sua glória, né? Ou a glória manifesta só para a igreja no arrebatamento, ou manifesta para todo mundo na sua vinda para reinar, mas você tem o Filho do Homem com poder aparecendo ali nas nuvens, sempre nuvens presentes. Talvez por causa disso, no imaginário popular, o céu é aquele lugar assim, aquele monte de nuvens, as pessoas ali tocando harpas para Jesus, né? O céu provavelmente não é um lugar onde o chão é nuvem assim, né? Não é essa a visão que nós temos do céu nos profetas, né? A visão que você tem no céu geralmente é um mar de vidro, assim, um trono, né? E coisas desse tipo. Não tem nuvens sendo mencionadas, a não ser a fumaça da glória de Deus, que às vezes é mencionada, né? Mas essa visão de nuvens e Deus e o povo ali, ela está mais ligada com o momento da manifestação, quando ele está voltando aqui, né? As nuvens estão aqui na atmosfera, elas não estão no terceiro céu. O terceiro céu não diz em nenhum lugar que é uma região cheia de nuvens, né? A gente ouve falar que tem ruas de ouro e coisas assim, mas que é um chão de nuvens, não tem, né? Chão de nuvens é aqui, é na nossa atmosfera. Quando Cristo está voltando, nós vamos nos encontrar com Ele, né? Outro texto, Apocalipse 19, 11 a 16. Alguém abriu aí? Apocalipse 19, 11 a 16. Texto um pouco mais longo, né? Bom, deixa que eu ler. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Em outras passagens usa a expressão o Verbo de Deus, né? No original a mesma coisa. Por algum motivo aqui neste versículo foi traduzido como a Palavra de Deus, que no fundo é uma tradução mais precisa do que Verbo de Deus. E seguiam os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Eu creio que esses somos nós, a igreja arrebatada, já julgada, premiada, com vestes brancas, né? Voltando com o Senhor. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu creio que aqui não menciona nuvens, né? Mas está bem claro que ele vem dos céus, o céu aberto. O céu aberto. Então está falando, sim, o Filho do Homem vem voando sobre as nuvens, ele vem, esse é o sinal dos céus. Então, o sinal dos céus, Cristo vai propiciar. Só que os fariseus queriam ver aquele sinal naquela época. Eles queriam ver. Este é o Filho do Homem que eu conheço das profecias. Cadê? Né? Não tem. Na primeira vinda não tem este sinal. Essa manifestação da glória e do poder de Cristo foi simplesmente um vislumbre que houve no Monte da Transfiguração para Pedro, Tiago e João. Mas para os outros nunca teve. Nunca ninguém viu esse Cristo aí, descrito aí, com olhos de chama e tudo mais, né, brilhando. Este Filho do Homem ninguém viu. E esta é a manifestação que os fariseus estão cobrando. Um outro detalhe que com certeza trouxe a animosidade dos fariseus com relação a Jesus é porque ele purificou o templo, né? A gente já comentou sobre isso. Houve 2 purificações do templo no ministério de Cristo,
E a primeira, a essa altura, provavelmente já aconteceu, né? Então, eles já tinham tido esse embate aí, que ele entra no templo e purifica, né? E, de certa maneira, atrapalha os negócios do templo, né? Ele falar que ali só tem ladrão, né? Então, essa é a fama que ele espalhou dos fariseus, a respeito dos fariseus, né? Oi? Por que os judeus têm, não sei se você sabe isso, mas a profecia tem a vida de Jesus e depois a volta. Está tudo lá no Velho Testamento. Sim. Eles veem a primeira vida ou eles entraram ali não é Jesus? Aí temos uma pergunta excelente, porque a pergunta é: se tem profecias no Velho Testamento falando da morte do Messias e da sua humildade, vindo num jumentinho, etc., e tem outras profecias falando que ele vem nas nuvens, como é que os rabinos lidam com essa diferença, né, essa dicotomia? Existe uma resposta dos rabinos já antigos, da época de Cristo, eles já falavam sobre isso, só que a maioria não compreendeu. Mas eu tenho um livro escrito por um especialista em judaísmo, é o Rafael Patai. Ele não é crente nem nada, ele é doutor ali da Universidade de Tel Aviv, se não me engano. E ele mostra textos antigos, ele fala só sobre os textos do Messias na cultura judaica, rabínica. E eles deixam bem claro que, na opinião de muitos rabinos, para conciliar esses dois tipos de textos, você precisa ter dois Messias. Dois Messias. Você tem o Messias filho de José, eles chamam Mashiach ben Yosef, e tem o Messias filho de Davi, Mashiach ben Davi. Então, o Messias filho de José vem para morrer. O Messias filho de Davi vem para reinar. Então, não é todos os rabinos que aceitam essa posição, mas muitos dos rabinos antigos, da época de Cristo mesmo, antes de Cristo, já falavam isso. Eles não aceitaram Cristo, mas eles já falavam que o Messias filho de José vem para morrer, e o Messias filho de Davi vem depois para reinar. Então, mas é um jeito de você entender, porque você tem duas profecias e uma não bate com a outra. O que nós fazemos? De fato existe Messias filho de José e Messias filho de Davi, só que eles são a mesma pessoa. Só que o filho de José ressuscitou e ele volta, é ele que volta, né? E os rabinos não entenderam que era a mesma pessoa, eles entenderam que era um. E eles reverenciam esse Messias? Sim, os dois são de Deus. Eles reverenciam, aceitam Jesus como esse primeiro Messias? Não aceitam Jesus. Não como o primeiro, nem como o primeiro, nem como, muito menos como o segundo. Mas eles mesmos explicam que existem dois. Existem dois, mas Jesus não é esse. Eles acham que os dois ainda vêm. Os dois ainda vão chegar. Isso aí é um genérico. Jesus é um falso para eles. Jesus não é nenhum nem outro, apesar dele ser o filho de José. Mas é que o José para eles é o José do Egito, é uma linguagem simbólica aí para eles, né? Não é o José pai de Jesus, né? Oi. Alguns estudiosos do judaísmo, eles dizem que os judeus não creem em Jesus porque Jesus foi crucificado. Como a Bíblia diz que o maldito aquele que foi maneiro, que ele não poderia ser crucificado. Isso. Na verdade, eles não aceitam isso. Ele foi julgado pelo sinédrio judaico e condenado, né? Se o sinédrio judaico é a autoridade de Deus, é sinal que Jesus não é de Deus e foi amaldiçoado na cruz. O que eles acham que o Messias, filho de José, ele acha que ele vai ser morto por Armilos. Armilos é o anticristo. Eles acham que o anticristo vai matar o filho de José, não que os judeus vão crucificá-lo, porque o judeu não vai fazer uma coisa dessas, né? Então é assim. E aí complica, né? Mas infelizmente para eles, na verdade felizmente, na verdade sempre é felizmente, né? Jesus Cristo, esse é o problema. Quando você tem uma posição teológica e você se apega a ela porque você está convicto de que você achou a interpretação definitiva para um texto difícil, por exemplo, da profecia. Eu achei e faz sentido. De repente, quando a coisa se cumpre, não era do jeito que você tinha pensado. Aí o que você faz? Você dá o braço a torcer e reconhece que estava errado e se apega à verdade como ela foi revelada,
ou você se apega à sua teologia. Não, mas eu aprendi e isso aqui funciona e faz sentido na minha cabeça e eu não vou mudar. Esse é o problema. Aí você está na história. Você está vendo ou você está ouvindo? Você está vendo e ouvindo. Aí vem a conversão. Se o Espírito Santo não fizer a obra de transformação, ele ficar só na carne, pensamento dele. Quantas vezes você vê um ateu buscando argumentos para convencer o outro de que Deus não existe, né? Assim, é algo que muitas vezes para nós, assim, dá pena, né? Assim, a pessoa buscando argumento para negar tudo que a gente está vendo e ouvindo e sentindo, né? Está querendo me dizer que tudo veio do nada, por acaso, sem propósito algum. E aí você vai construir uma argumentação científica, intelectual, para dizer que tudo veio do nada, por acaso e por acidentes e sem propósito algum. Assim, a coisa em si já não faz sentido, mas a pessoa está ali lutando com aquilo e vai continuar lutando enquanto o Espírito Santo não convencê-lo do contrário, né? Oi. É aquela história que você tem que ter fé para crer em Deus, tem que ter fé para não crer em Deus. Mais fé para não crer em Deus do que explicações. Você tem um livro com esse nome, né? Precisa ter muita fé. Precisa ter mais fé para não crer do que para crer, né? Mas é engraçado, por que então a maioria não crê? Até crê que tem um Deus, né? Um Deus a maioria crê, mas no Cristo aí não. Se o Cristo é a luz de Deus, aquele que habita em luz inacessível, e Ele envia uma luz que você pode ver, que é Cristo, para enxergar aquela luz inacessível, você tem a luz do Cristo. Então, por que a maioria prefere fugir da luz? Jesus falou, é porque suas obras eram más e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aí já fugiu da fé e já entrou na maldade, porque as minhas obras são ruins e eu não quero que elas sejam expostas pela luz, então eu fujo da luz. Eu prefiro dizer que não existe um juízo e tentar convencer a mim mesmo de que não existe um juízo, porque se o juízo existir, eu sei que eu estou condenado. E isso é um fato com o qual eu não consigo conviver. Eu não consigo viver debaixo dessa culpa, né? Então eu prefiro negá-la com todas as minhas forças. Claro que o ateu não vai dizer isso, não vai reconhecer isso, mas biblicamente é isso que acontece. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Tá, então os fariseus também não deram o braço a torcer. Pouquíssimos fariseus, se bem que no final tem alguns textos dizendo que vários deles acreditaram em Jesus, né? Mas a maioria não. Bom, estávamos então falando sobre as profecias da sua vinda, o sinal que eles pediram, né? Vamos comparar esse texto de Mateus com o texto de Marcos. Tem o texto de Marcos capítulo 8, que fala a mesma história. Marcos dá um relato mais curto, então a gente vai focar mais no Mateus mesmo nessa manhã, mas vamos ler o de Marcos, que ele traz uns detalhes aqui, diferentes, né? Marcos 8 e 10 em diante. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Que ele não fez muita coisa nesta Dalmanuta, né? Agora, quais são as diferenças que a gente vê aqui, né? Uma delas é esse nome, né? Dalmanuta, que ele falou aqui no versículo 10, né? Dalmanuta. O outro não fala Dalmanuta, o outro fala Magadã. Desculpa, eu falei que Magadã não aparece na arqueologia. Na verdade é Dalmanuta que não aparece na arqueologia, esse nome, Dalmanuta. Acho que Magadã aparece. Então, é Magadã ou é Dalmanuta? Provavelmente Dalmanuta é o porto próximo de Magadã, que seria Magdala, né? Magdala seria um outro nome para Magadã. E o porto é Dalmanuta. O Dalmanuta é que ninguém encontrou, mas o Dalmanuta é um nome relacionado com Magdala também, provavelmente tudo ali pertinho. Então Marcos enfatizou que está
está no porto de Dalmanuta, e o Mateus enfatizou, ele está em Magadã, né? É tudo na mesma região. Outra diferença que tem é que no Mateus ele fala: vocês sabem discernir o clima, quando que vai chover, quando que não vai, e não sabem discernir os sinais dos tempos. Aqui ele não menciona o clima, né? Então ele corta a história aqui, não conta tudo que Jesus falou, é um resumo aqui. Depois ele encerra falando assim: vocês pedem um sinal, eu não vou dar sinal nenhum. Só que o Mateus fala de um sinal, não fala? Que ele vai dar. Ele fala: uma geração perversa pede um sinal, mas nenhum sinal será dado a ela, a não ser qual? O sinal do profeta Mas eu Jonas. procurei lá no profeta Jonas e não achei. Não achou o sinal? Mas tem. Procura direitinho que tem lá sim. Vamos ver qual que é o sinal de Jonas. De Jonas subiu no ventre do peixe 3 dias, e Jesus ficou debaixo da. Esse é o sinal. Está no, acho que o capítulo 2 de Jonas, né? O final do capítulo 1 ou o capítulo 2 de Jonas, que fala que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, né? E Jesus assim também fica 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Jesus falou sobre isso, sobre este outro sinal. Onde é a passagem que fala sobre isso? É Mateus mesmo, qualquer. Mateus, acho que, não sei se eu anotei, Mateus 12, 38 a 40, vamos ver. Ele já tinha falado em outra ocasião desse sinal de Jonas. Mateus 12, antes disso, né, antes do texto que a gente está lendo, ele já tinha falado. Mateus 12, 38. Então alguns dos escribas e fariseus responderam, dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte um sinal. Essa é outra ocasião, antes disso. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então ele explica o sinal. No texto de Mateus 15 ele não explica o sinal, só fala o sinal de Jonas. Ele já tinha explicado antes que é este o sinal. Que assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites. Aqui fala baleia na minha tradução. Algumas traduções vão dizer grande peixe. Qual que é a verdade? Era uma baleia ou era um grande peixe, sendo que baleia não é peixe? O texto de Jonas diz grande peixe, o texto de Mateus diz baleia, na minha tradução. Agora, no original, qual que é a palavra? É ketos. Ketos, no grego, pode ser traduzido como baleia, pode ser traduzido como grande peixe, ou pode ser traduzido como monstro marinho. Então aí depende do tradutor, né? Se ele quiser traduzir como baleia ou como grande peixe. Agora, eu creio que o mais correto seria colocar grande peixe, mas isso também é aberto, né? Vai que foi um cachalote, né? O cachalote é mais baleia do que peixe, né? Nós chamamos de monstro, não explica, né? Qualquer criatura monstruosa do mar pode ser um monstro marinho. Um tubarão gigante é um monstro marinho, né? Então você tem aí. Você não sabe que bicho que é, né? Que engoliu Jonas. Na verdade a gente não sabe. É mais fácil pensar que foi uma baleia, porque pelo menos entra ar ali dentro, né? Mas enfim, a gente não tem essa certeza. Talvez fosse uma criatura que não existe mais, né? Na época existia e foi extinta, né? Isso aí não dá para saber. E de qualquer jeito ele se manteve vivo ali por algum milagre da parte de Deus no ventre desse peixe ou baleia por 3 dias e 3 noites, né? E bom, então voltando aqui, a gente tem o texto de Marcos, essas pequenas diferenças aí nos detalhes. O texto de Mateus é mais detalhado, então vamos seguir aí com os sinais. Primeiro, sobre sinais, é correto a gente pedir sinais para Deus? Eles pediram sinal para Deus, é correto pedir sinal para Deus? Alguns acham que não, alguns talvez até pratiquem isso. Para algumas tradições evangélicas é comum pedir sinais, para outras não. Nós aqui não costumamos ensinar isso, né? Não cremos que é este o ensino do Novo Testamento, você pedir sinais. Existem alguns personagens bíblicos que pediram sinais, né? Alguns vão lembrar lá do Gideão, né? Quando ele foi chamado, né? Ele pediu aquele sinal da lã ali na grama, né? Lã seca, lã molhada.
O outro que pediu o sinal foi o rei Ezequias, quando estava doente, né? O profeta fala que ele vai ser curado, e ele pede um sinal de que o relógio ali de sombra, né, voltasse 10 graus. Mas no final das contas, isso aí não é o ensino bíblico, nem no Velho nem no Novo, que você peça o sinal, né? Você vai ter um que pediu um sinal no Novo Testamento, que foi o Zacarias, né? Quando o anjo Gabriel vai falar com ele que ele vai ter, a mulher dele que era estéril vai conceber João Batista, ele fala: que sinal eu vou ter de que isso vai acontecer, né? O Gabriel ficou bravo com ele. Qual foi o sinal? Ficou mudo, né? Não era para pedir, né? Ele não creu, então vai ficar mudo. Está pedindo mais sinal. Você está vendo um anjo de Deus? Estou falando que vai se cumprir uma profecia da palavra de Deus sobre você. Não estou ensinando nenhuma heresia aqui. E você vem e ainda quer sinal, né? Mais sinal do que isso, do que eu que sou um anjo que ministro na presença de Deus. A gente tem que tomar cuidado com o anjo, o cuidado que Paulo falou, né? Ainda que um anjo de luz venha e pregue um outro evangelho que não foi esse que eu preguei, seja anátema. Tudo bem, se o anjo te aparecer e falar alguma coisa contrária à palavra de Deus, você expulsa o anjo em nome de Jesus. Mas não era o caso, né? O Gabriel falou a palavra de Deus, vai se cumprir a profecia sobre você, né? Mas então não era para ele duvidar nem pedir sinal. No Novo Testamento você não vai encontrar esse ensino, pedir sinais. Nenhum lugar das epístolas vai falar para você pedir sinais, né? Quem pediu sinal foi Tomé, né? Se eu não vir ali os sinais dos cravos, eu não acredito, né? Você também tomou uma bronca, né? Geralmente, pedir sinal no contexto neotestamentário é sinal de falta de fé. Os fariseus pediam sinal, eles não acreditavam na palavra de Deus, eles queriam ver alguma outra coisa, né? Agora, não estou aí condenando todas as pessoas que já pediram sinal, né? Eu estou na dúvida, não sei o que fazer, Senhor, me mostra alguma coisa, me dá um sinal. Agora, eu estou te dizendo que não existe um ensino bíblico para você fazer isso, e os sinais que você tem que acreditar são sinais da palavra de Deus. Esses vocês não podem duvidar. Esses outros são muito subjetivos, eles são da tua cabeça, você dirigindo para Deus e dizendo o que você gostaria que Deus fizesse para te mostrar, muitas vezes, né? Não existe um ensino bíblico para que você faça isso. Então, não é uma prática que nós incentivamos. Tá? Não vou falar que você está em pecado se fizer isso, mas não é uma prática que você vai encontrar a Bíblia te ensinando a fazer. Oi? Às vezes, quando você fala de fé, a pessoa tem duas coisas paralelas à Bíblia. Às vezes, se não está ligado com a Bíblia, com o que a Bíblia diz, não é falta de fé, né? O sinal da matica aí, o que eu fazer, né? Mandei de perguntar uma coisa. Eu falo que ela relatava uma história que teve essa viagem lá para e sabendo que assim, nossa, como que pode essa história, como que inimigo confunde as pessoas, né? Mesmo a gente meio que você já é igreja, da família lá, que são crentes há muitos anos, participam da igreja, tudo lá. O filho deles teve acidente de carro, ficou muito mal na UTI, ficou lá, eu dizia até que estava morto, e ela pedindo oração, pedindo que Deus mostrasse para ele se o filho ia ficar bom, sinal e tudo mais, e era sempre coisa horrível, né, meu irmão? Elas lá no sonho lá, elas viram uma mulher entrar lá no quarto dela, vestida no manto azul, igual a senhora mesmo, a santa lá, falando que ela podia beber o grande vinho que puder e ficar bom. Eu acho que ela imaginou, sei lá. Eu sei que foi mais bizarro ainda que ela deve ter sido tudo. Inclusive, ela foi relatar na igreja, ela entrou na igreja agora. E foi falar que viu essa visão, que ela não acreditava na senhora deles lá, mas que ela teve essa visão e que ela ficou bom. E agora vai começar a acreditar, né? Porque... Então, e ela continua na igreja evangélica. É confuso, então eu já vou passar a palavra para o Luciano, mas assim, não estou dizendo que Deus não possa te mostrar algo, o diabo pode mostrar também. Eu não estou dizendo que Deus não possa te mostrar algo, eu estou dizendo que a Bíblia não te ensina a pedir sinais. Então, os fariseus, eles viam, mesmo vendo os milagres de Jesus, e acho que a pior coisa era, vendo os milagres acontecer, gente ressuscitar e eles ainda pediam sinal. Porém, tinha um que pediu sinal, e Jesus não deu pronto, que é João Batista.
João Batista. Ele perguntou, és tu mesmo? Né, e tal, e aí Sim. fala assim. Ah, sim, ele fala, os sinais já estão aí. Os mortos, eu não sei se ele falou os mortos, os coxos andam, os cegos estão vendo, né? Ele dá os sinais, de fato. Mas ele também fala bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim, alguma coisa assim, né? Cuidado aí com a sua fé, João Batista, né? Agora, de fato, Cristo veio trazendo os sinais para crerem nele. Isso eu queria é a segunda parte do meu comentário, né? Primeira parte é: você não sai pedindo sinais para que Deus te mostre o que fazer, não tem um ensino bíblico sobre isso. Agora, Cristo trouxe sinais sim para que você cresça nele. Então, como isso eu falei, quando Deus quer fazer o sinal, Ele faz com o propósito dele para te mostrar alguma coisa. Na palavra de Deus são inúmeros os sinais para provar que Cristo é o Messias. Então, ele tomou este cuidado, até porque era profético que Cristo faria milagres, que ele curaria os enfermos, né? Então, o que Cristo está falando é: os sinais da palavra de Deus estão se cumprindo, e isto é importante nós atentarmos para os sinais da palavra de Deus que estão se cumprindo, porque eles continuam se cumprindo. As profecias são sinais, as profecias das Escrituras são sinais para o fim dos tempos, e a primeira vinda de Cristo vem cheia de sinais para que eles crescem no Cristo, e a segunda vinda de Cristo também vem cheia de sinais para que se creia no Cristo. Então a gente já vai comentar sobre isso também, mas pessoalmente estou na dúvida, não sei se vou para o campo missionário ou se vou aceitar a proposta de emprego. Senhor, me dá uma direção. A gente faz isso. Agora, você pedir um sinal nas nuvens, no passarinho, não, estou brincando, mas já ouvi gente falando assim. Já ouvi isso. Costuma-se fazer assim. Então, cuidado, esse tipo de atitude não é bíblico. Você pedir sabedoria. Senhor, me mostra, Senhor, me dá sabedoria para tomar uma decisão. Agora, você colocar, como o Gideão falou: Senhor, eu vou pôr a lã aqui na grama, se tiver molhada eu vou, se não tiver molhada eu não vou. Não temos essa instrução bíblica para copiarmos esse exemplo, né? Então, principalmente no Novo Testamento, depois que a gente já tem a Bíblia toda escrita, né? Vamos continuar aqui, a gente já volta com relação aos sinais dos fins dos tempos. Deixa eu ver se só tinha algum comentário a mais aqui para falar. Bom, sim. Essa guerra que está acontecendo em Israel agora é um dos sinais? Pronto, então vamos para esta parte. O sinal da guerra, antes do sinal da guerra, Jonas, só vamos fechar aqui com Jonas. Jonas seria o sinal definitivo. Os sinais que Cristo faz curando as pessoas são os sinais preliminares. Ele diz: eu não vou fazer mais nenhum sinal para vocês, senão o sinal de Jonas. Mas ele continuou fazendo milagres, então ele continuou dando sinais, mas são do mesmo tipo. O sinal diferente que eles estavam pedindo dos céus, ele veio depois da morte. Esse Cristo que sai do túmulo 3 dias depois e é levado aos céus é o sinal máximo e definitivo, e é o sinal dos céus mesmo. É um homem sendo levado nas nuvens. É aquilo que vocês queriam ver, né? Só que não foi para todo mundo, foi para os que creram no Cristo crucificado. E esse sinal, então, é por isso, esse é o diferencial do Cristo, né? Porque muitas pessoas, os judeus costumam falar isso: não, mas toda religião tem um homem fazendo milagres. Você acredita em Jesus, o outro acredita no Buda, né? Maomé, não lembro se fez milagres na tradição muçulmana, mas o Buda, eu creio que sim, né? Os homens santos aí, Sai Baba e outros homens santos do hinduísmo, eles fazem isso, na crença das pessoas fizeram os seus milagres, né? E aí, não sei se o Dalai Lama eles dizem que faz milagres, mas as pessoas têm os seus homens santos. Por que você não aceita aqueles que fazem milagres? Porque nenhum deles saiu do túmulo. Nenhum deles subiu aos céus, eles continuam mortos. Essa aí é a prova definitiva, é o sinal dos céus para quem não queria acreditar que as profecias não foram suficientes para vocês até aqui, mas a partir daqui não tem como fugir. Ele foi o único que ressuscitou e foi levado aos céus vivo. Então, com relação à pergunta da irmã Catarina, e a guerra de Israel é um sinal? Nós devemos estar atentos aos sinais dos tempos, ou isso era só para aquela época? Sim, nós devemos estar atentos
aos sinais dos tempos. Vamos em Mateus 24. Mateus 24, versículo, vamos ver aqui alguns. 3 a 9, vamos ler do 3 até o 9. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles estão pedindo um sinal, não é errado pedir um sinal? Não é errado pedir um sinal bíblico, né? Estão tentando entender as profecias têm sinais. Não é a visão, estou querendo a visão particular para mim para fazer alguma coisa, não. O que as Escrituras ensinam e como vai ser? Eles querem mais detalhes. Eu estou diante do Filho do Homem, quais são os sinais? Biblicamente existem sinais, sim, você tem que estar atento a eles. Não é errado você estar atento. Nós não precisamos pedir sinais mais, porque já está escrito. Todos os sinais estão, tudo que você precisa saber sobre os sinais do fim dos tempos já estão aqui. Desconfie de qualquer guru que aparecer indicando sinais novos que não estão nas Escrituras. Você não precisa de mais nenhum. Está tudo aqui. Então, os sinais que ele menciona são, lista, né? Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Tá, ele vai continuar, né? Vai falando de outros sinais. Vamos ficar aqui só no princípio das dores, né? O complemento das dores é muito pior. Então, o princípio das dores são sinais para eles. Os sinais vão continuar até atingir o clímax, quando aparece o sinal da vinda do Filho do Homem nos céus. Esse é o sinal final. Mas já tem uma preparação para você saber qual é o estado do planeta quando o final dos tempos, vamos dizer assim, o final do fim dos tempos, o fim dos tempos teologicamente falando, o pessoal costuma dizer que na Bíblia dá para entender que começam depois da ressurreição de Cristo. Aí já estamos vivendo a última era da história humana até a vinda de Cristo, né? Então, esta última fase, para que servem esses sinais? Porque alguém pode falar assim: mas sempre houve guerras, principalmente em Israel, que o contexto é mais Israel, tá? Você está olhando aí, as nações vão perseguir vocês, né? As nações estão pensando, os povos estrangeiros aí vão perseguir vocês por causa do meu nome. Então, está falando para a nação, os judeus crentes em particular. Isso vai se estender para crentes de qualquer nação, sim, você vai enxergar isso em outras passagens. Aqui ele começa dando mais ênfase no povo de Deus, né? A gente sabe que esse texto aqui está falando mais para os judeus seguidores de Jesus. Por que a gente sabe disso? Porque o versículo 16 fala: então, os que estiverem aonde? Na Judéia, fujam para os montes. Não fala os que estiverem em São Paulo, fujam para os montes. Os que estiverem na Judéia. Então o texto é para os judeus crentes. Você entende que ele se aplica para globalmente, por causa de outras passagens bíblicas. Nesta aqui, foco em Israel. Então o que eu posso concluir daqui, né? Mas judeus foram perseguidos por Hitler, judeus foram perseguidos por Stalin, judeus foram perseguidos pelos protestantes, pelos católicos, pelos romanos, por todo mundo, né? Então, qual é a novidade? A novidade não é questão de novidade. Você vai perceber um aumento da intensidade desses sinais com a chegada do fim dos tempos, e você tem que esquecer a ideia de que vai haver paz perene em Israel do Oriente Médio. Não fique com essa ingenuidade. O Benjamin Netanyahu, ele tinha acabado de dar um discurso falando que agora nós vamos ter paz com os árabes, nosso plano agora é paz com os árabes, se a gente conseguir estender a paz com a Arábia Saudita, a gente vai conseguir a paz com os outros povos árabes. Ele acabou de dar esse discurso antes dessa guerra.
e de repente estoura a guerra, ele fala, vamos retaliar duramente, né? Porque eles estão invadindo a gente. Então, quando se aparece esse discurso de paz, você tem que saber, biblicamente ele não dura, ele não vai durar, porque está escrito que não haverá paz em Israel no fim dos tempos. Mas tem um versículo que é para orar pela paz de Israel. Sim. O que eu faço com isso? Se está escrito que não vai ter paz, e está escrito que eu devo orar pela paz, e eu oro pela paz em Israel, temos muitos irmãos judeus crentes em Israel hoje que estão sem saber o que fazer por causa dessa guerra. O que eu faço? Vai ter paz? Mas já está escrito que não vai ter, para que eu vou orar? Porque se você orar, Deus pode mandar paz, mas não quer dizer que vai haver uma paz perene ali. Haverá guerras. Né? Então você deve orar, por quê? Porque a paz perene vem quando? Quando Cristo volta para Israel. Ali você tem o cumprimento da paz sobre Israel. Quando Cristo volta para reinar. É a mesma coisa que as pessoas que às vezes falam assim, o Brasil é de Jesus, aí amar e poder de Satanás e tal. Eu acho que tem que orar pelo Brasil, as pessoas que estão dirigindo o Brasil, orar pelas pessoas brasileiras, mas saber que de Jesus... Não, esse declarar que Jesus, que o Brasil é do Senhor Jesus, isso é uma declaração mentirosa, né? A gente não deve fazer. Declarar que o Brasil é do Senhor Jesus. Porque ele não é, ele jaz no maligno. Ele é no sentido de que Cristo voltará e reinará sobre o Brasil também. Essa é a minha crença, né? Que ele vai reinar sobre o mundo inteiro. E nos novos céus e nova terra não haverá distinções. Mas hoje, eu declaro que hoje ele é em que sentido? Não, então é a mesma coisa de Israel. Não vai ter paz no Brasil enquanto... Mas nós oramos por conversões no Brasil. Você deve orar pela paz no Brasil, você deve orar por conversões no Brasil, né? Mas consciência de que Jesus já falou que quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, se ele já diz isso, você não pode você tem que conhecer os sinais. Porque se você não conhecer os sinais, você vive um conto de fadas, né? Você vive uma fantasia, você não vive a realidade. A realidade, já vou passar a palavra. A realidade é que você está numa luta tentando resgatar pessoas de um mundo condenado. O mundo está condenado, caminhando para a destruição, e nós oramos para que haja paz, sim, mas essa paz virá com Jesus. Paz sem Jesus é um momento de respiro para você passar a eternidade no inferno. Qual a diferença, né? Nós oramos pela paz com Jesus. Oi? É justamente isso que eu ia falar. Nós oramos por uma paz, aquela paz de Jesus, que excede o entendimento. Não a paz que Jesus, né? Sim. Bandeira branca, onde tudo vai ter guerra. Não adianta. A paz do anticristo não serve para Israel. Uma paz que é a paz de meio ao caos. Porque o anticristo diz que ele vem prometendo paz, e quando estiverem todos falando paz, paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Essa é a profecia. Então, esta paz não serve para nada. A paz que serve é a paz de Cristo reinando, inicialmente nos corações das pessoas e no final sobre todo mundo, né? Quando vier a segunda vinda do Filho do Homem. Tá, irmãos? Então, este é o quadro. Os sinais vão se cumprir. É bom você conhecer os sinais. O estado do fim dos tempos é este aqui. E você tem que conhecer os sinais para você preparar o seu coração e o coração da próxima geração, sabendo que o mundo caminha para unificação contra Cristo, governo mundial, moeda mundial, guerras e rumores de guerras, homens falando de paz e segurança, só que no final repentina destruição. Esse quadro você tem que conhecer, porque se você não conhece, você não transmite ele para as próximas gerações. Ah, mas ele está aí, mas Jesus nunca volta. Sim, mas quando ele voltar, este é o quadro que estará, é que ele vai piorando com o tempo. Você tem que conhecer que esse estado vai piorando. Se você não compreende que estes são sinais dos tempos,
Você não entende que a geração próxima precisa aprender a caminhar diferente, que os seus filhos têm que caminhar diferente, porque senão eles abraçam a cultura. É necessário haver uma transmissão de que isso não é o normal, esses são os sinais dos tempos, né? Então você não é ingênuo de achar que vai ser diferente, mas você vai ser diferente. E o problema é o seguinte: a igreja é o problema. A igreja é o problema para que o mundo deslanche no caminho que ele quer deslanchar. A igreja impede isso, a igreja atrapalha. E é por isso que a igreja será perseguida. Porque a igreja tem valores diferentes. E a igreja conhece os sinais dos tempos e avisa: olha, está assim porque vai acontecer isso e Jesus vai castigar isso. Então, esse é um problema. Aí para não ter escândalo lá, para cheio de gente à loja, a gente ficou falando, nós estamos dirigindo a moça do vídeo, é o vídeo. Não, claro, ali é um ambiente profissional que você vai e vende o que quiser comprar, né? Você está vendendo aquilo ali. Não vai falar para você: eu não vendo. Isso é importante, porque as escolas, preparam as crianças para o contrário que nós estamos ensinando em casa. Sim. Tanto que o homeschooling, eles não devem ouvir falar disso. E nas universidades, então, é impressionante. A pessoa é certinho, sai do outro lado, chega e mosquito na cabeça. Então, essa preparação em casa é importantíssima. Para que eles possam reagir quando chegar o momento. Agora, para finalizar, eu queria só deixar claro que para a vinda de Cristo, para levar a sua igreja, nós não aguardamos mais sinal, não precisa esperar sinal nenhum. O que precisava acontecer para Cristo voltar, já aconteceu, tá? Para levar a sua igreja, você não precisa, ele pode sim voltar a qualquer momento para levar a sua igreja. Tá? Sinais da manifestação final aí da vinda de Cristo no cavalo branco, sim, esses há. Mas desde os tempos bíblicos e os antigos, eles sempre estão olhando para os céus, aguardando a vinda de Cristo para levá-los para o céu. Então, isso aí é a esperança da igreja, de que ele pode voltar a qualquer momento. Aí a discussão: mas é antes, então, no meio, no fim da tribulação. Eu creio que é antes por causa disso, porque sempre somos ensinados a aguardar o Senhor vindo dos céus, né? Então, vou entrar na discussão disso agora, mas eu creio que é isso. Se você está pronto hoje para ser levado, você tem que estar pronto hoje para ser levado, se Cristo assim estiver vindo, né? Vamos encerrar por aqui. Muita coisa que poderia ser dito aqui com relação a isso, mas nosso tempo está adiantado. Vamos encerrar com uma oração. Senhor Deus, obrigado pela riqueza de detalhes que a sua palavra nos dá a respeito dos sinais da primeira e da segunda vinda de Cristo. Obrigado porque o Senhor trouxe os sinais. Cristo não é simplesmente um homem que veio aqui falando alguma coisa diferente, que nós tínhamos que ter uma fé sem nenhum fundamento para acreditar nele, porque na verdade ele veio cumprindo profecias e ele fez sinais. Obrigado porque o Senhor, na sua misericórdia, nos deu esses sinais para que a nossa fé estivesse embasada em fatos. E obrigado porque o Senhor enumera também os sinais da sua segunda vinda, e nós vemos o mundo caminhando nessa direção, e nós temos assim a convicção de que, como os sinais da primeira vinda cumpriram as profecias, os sinais da segunda vinda vão mostrar que vai se cumprir a profecia da tua segunda vinda também. Pedimos que o Senhor possa estar então resgatando pessoas para a salvação, em especial ali em Israel, nesse momento, Senhor. O Senhor possa estar abençoando aqueles que são tuas ovelhas ali, Senhor. O Senhor conhece aqueles que são teus. O Senhor esteja protegendo a todos, dando sim paz, porque nós não queremos guerra no Brasil, não queremos guerra em Israel, mas se a guerra vier, que o Senhor esteja protegendo os teus filhos, em nome de Jesus. Amém.